Olá, como vai você? Tudo bem? Neste mês dedicado às mulheres, a SCPrev promove uma conversa com duas componentes dos conselhos que formam o nosso sistema de governança. Temos aqui Anne Caroline Scheffer, membro desde 2022 do Conselho Deliberativo da nossa entidade como representante do Poder Legislativo, um dos nossos patrocinadores. E temos também a participação de Thaís Carrier Mendonça, que compõe desde 2020 o Conselho Fiscal na condição de representante eleita pelos participantes. Elas também têm outra característica em comum. Foram as primeiras mulheres a ocuparem vagas de titular em ambos os colegiados. Olá, sejam muito bem-vindas. É um enorme prazer recebê-los para este bate-papo. Eu vou começar com a conselheira Anne Caroline. Carol, o Conselho Deliberativo é responsável pela definição da política geral de administração da SCPrev. Como foi para você encarar esse desafio de assumir uma posição de gestão na estrutura de governança da SCPrev? Bom dia. Integrar a instância deliberativa de uma entidade da envergadura da SCPrev, além do conhecimento estrutural e operacional, demanda também perspicácia, por se tratar de pessoas e ideias, assim como habilidade na condução de um interrelacionamento estável e produtivo na direção de boas práticas de gestão dos planos de benefícios. O desafio é uma constância, considerando que o Conselho Deliberativo é o órgão responsável pela tomada de decisões quanto às diretrizes e normas gerais de administração da entidade. É necessário, especialmente, buscar o aprimoramento intelectual pertinente às matérias pautadas, com o propósito de contribuir para a manutenção e a melhoria dos métodos e resultados, em conjunto com as demais instâncias da SCPrev. Obrigado, conselheira Carol. Agora eu vou passar do Conselho Deliberativo para o Conselho Fiscal. Vamos falar com a conselheira Thaís Carrier. Ela é um dos 4 membros do colegiado do Conselho Fiscal. Thaís, imagino que a tarefa de fiscalizar o que ocorre numa entidade de previdência é bastante complexa e demanda um olhar atento e minucioso. Por se tratar de um colegiado eminentemente técnico, como desenvolver as habilidades necessárias para cumprir essas atribuições que vocês têm? Bom dia, Marcelo. Eu entendo que o caminho é estar comprometida com o trabalho e disposta a ouvir e aprender. Porque o investimento em autoconhecimento ele é claramente necessário, pois as regras de controle das entidades de previdência complementar elas são bem peculiares, mas não são impossíveis de serem aprendidas. Então, é importante destacar que a entidade, por si só, ela já é cercada por profissionais especialistas nos mais diversos assuntos técnicos relacionados à previdência complementar. Então, uma dica é se aproximar dessas instâncias como um passo inicial para o desenvolvimento das habilidades necessárias, assim como conhecer as regras da previdência complementar, tanto quanto participar de cursos e congressos da área. Legal, muito obrigado, muito obrigado. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês duas, tá? No fim desse ano agora, de 2023, nós vamos ter eleição para representantes dos participantes nos conselhos, tanto no deliberativo quanto no fiscal. Na última votação, em março de 2022, nós não tivemos nenhuma mulher na disputa. O que vocês, como conselheiras, podem fazer para estimular a participação feminina na eleição? O que vocês diriam para as mulheres que têm vontade de disputar, de participar dessa disputa? Eu digo que, principalmente, que não tenham receio de participar da governança dessa entidade, que é uma entidade tão importante para todas nós. É a SCPrev, que administra o Plano de Previdência Complementar dos servidores do Estado de Santa Catarina, e a visão feminina nos conselhos ela é muito importante. Até mesmo porque a combinação da visão de ambos gêneros que gera uma riqueza única e fortalece as boas práticas de governança da entidade. E que entendam que a participação está diretamente ligada à dedicação, à aptidão técnica, como bem disse a conselheira Thaís, e à oportunidade em relação aos requisitos legais, e não à identidade de gênero. Sem dúvida, há barreiras a serem transpostas, que devem ser enfrentadas para o apoderamento desses espaços por mulheres. Hoje nós temos, assim, mais da metade da população brasileira é formada por mulheres, né?
No entanto, essa proporção ela não se reflete, principalmente nos cargos diretivos de empresas, de entidades em geral, com exceções, obviamente. Como é que pode fazer para aumentar a representatividade feminina nesses espaços? Segundo pesquisas recentes, em 2022, as mulheres ocuparam, na verdade, cerca de 16% das cadeiras dos conselhos de administração no Brasil. Esse número é baixo, né, claro, comparado à representatividade masculina, que seria o oposto, né, o complementar a esses 16%, mas ainda superior aos anos anteriores, que 2020 e 2021, que respectivamente foram 11%, e 2021, 14%. Então, provavelmente, comprovadamente, a qualificação das mulheres, ela é semelhante à dos homens para ocupar quaisquer funções. Então, entendo que as dificuldades na representatividade feminina em cargos diretivos é ainda, por incrível que pareça, a falta de equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, a falta de modelos que seriam mulheres em posição de poder, e também o preconceito inconsciente que existe na sociedade. Então, o caminho para aumentar essa representatividade, a meu ver, é fomentar debates que estimulem iniciativas para melhorar essa realidade, como a gente está fazendo agora, esse é um dos caminhos. Criar políticas de inclusão, como tem feito muitas empresas de destaque no mercado financeiro, no mercado brasileiro, mas inclusive no financeiro isso é bastante presente. E também apoiar programas de fortalecimento das lideranças femininas. A liderança feminina é, de fato, essencial para a igualdade de gênero e para o rompimento definitivo do modelo social arcaico. E o potencial feminino na construção de uma cultura organizacional forte e diversificada, ele é notório. Mas a inclusão, ela não depende tão somente do reconhecimento social nessa data alusiva, e sim no efetivo posicionamento das mulheres nos mais diversos segmentos da sociedade. Eu entendo que o mercado corporativo está passando por uma dinâmica de renovação, e esse é, sem dúvida, um momento de inserção das mulheres no contexto participativo. Estamos chegando aqui no final, é uma conversa bastante curta, mas foi bem legal. Eu queria que vocês dessem uma última palavrinha para as mulheres, assim, para a população em geral, relacionada a esse período de Dia Internacional da Mulher, o que isso representa e o que isso pode representar ao longo do ano também, não só no dia 8 de março. Esse dia ele é importante para que a gente possa fazer essas reflexões, né, e fomentar esses debates, mas como bem colocado pela conselheira Caroline, né, Anne Caroline, a gente não deve manter essas práticas, essas boas práticas de fomentar esses debates durante todo o período, né? Então, realmente o mundo está mudando, muitas coisas estão se fortalecendo, né? Conquistas e rotinas. Então, eu penso que a gente deve manter essas práticas de fomentar esses debates e abordar esse assunto durante todo o período. Então, mas esse dia ele é muito importante para a gente lembrar que essas conquistas femininas elas vêm a acontecer há tão pouco tempo, né? Então, é uma história recente e é algo que está permeando ainda a sociedade. É uma data importante para refletir sobre o posicionamento das mulheres no mercado de trabalho, as conquistas históricas que foram oferidas, mas, de fato, deve perdurar durante todo o ano. Perfeito. Conselheira Thaís, muito obrigado. Conselheira Anne Caroline, muito obrigado. Aqui a gente se despede. Obrigado a todos que assistiram, obrigado a todos que acompanharam, e tenham todos um feliz Dia da Mulher, feliz mês da mulher, e que o ano todo seja não só nessa época, que todo o ano seja dedicado também, tá bom? Muito obrigado para vocês e um bom dia.